Olá, pessoal. Nós vamos abordar sobre as boas práticas de fabricação em indústria frigorífica frente à Covid-19. Um tema bastante utilizado nas mídias, né, nas redes sociais, nos jornais, atualmente. Vou fazer aqui uma breve apresentação. Eu sou a professora doutora Gisele Cruz, com graduação em Tecnologia em Alimentos pelo Instituto Centec em 2001, mestrado em Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará, 2005, e doutorado em Zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa, em 2017. Líder do grupo de pesquisa Processamento de Produtos Agropecuários desde 2010. Professora do Instituto Federal do Ceará, Campus Crato, desde 2010. Para mim será um prazer estar com vocês neste encontro. As boas práticas de fabricação em indústria frigorífica frente à Covid-19 é o tema da nossa palestra do Congresso dessa manhã. Agradeço ao Instituto Federal de Pernambuco, Campus Barreiras, Pernambuco, em nome da professora Nalva, pelo convite de estarmos juntos nessa manhã. Ao falar de carnes e derivados, o RISPOA, que é a lei mãe dos produtos de origem animal, o decreto 9.013 de 2017, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, classifica carnes e derivados em abatedouros, fábrica de conservas, indústria de subprodutos, entrepostos de carnes de derivados e abatedouro frigorífico. Já os pescados, o RISPOA classifica em entreposto de pescado e fábrica de conserva de pescados. Atualmente, no Brasil, existem 3.299 estabelecimentos processadores de carnes e derivados registrados no Serviço de Inspeção Federal, com 445 que comercializam proteína animal e 1.948 pessoas nas linhas de inspeção dos frigoríficos que trabalham sobre o Serviço de Inspeção Federal no Brasil. Em abril, um estudo realizado, né, e publicado no Globo Rural pelo Ministério da Agricultura, realizado pelo Ministério da Agricultura, onde 31 frigoríficos de bovinos, 5 frigoríficos de aves, 3 unidades beneficiadoras de pescado, 2 unidades de beneficiadora de carnes e um frigorífico de suíno, totalizando em 42 abatedouros frigoríficos, foram fechados. Não por conta da pandemia, né? Mas férias coletivas, para adequar as suas plantas para os colaboradores. E no último mês de maio, segundo o Serviço de Atividades do Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura, 47 abatedouros frigoríficos paralisaram suas atividades. Destas 39 paralisações se deram por motivos não relacionados à transmissão por Covid-19 e 8 foram em decorrência de interdição por órgãos externos, Secretaria de Saúde, Secretaria do Trabalho e Ministério Público do Trabalho. Como vocês podem observar, em abril foram 42 abatedouros frigoríficos e em maio 47 abatedouros frigoríficos paralisados. O relatório de junho ainda não saiu, porque ainda estamos no mês de junho. É bastante comum, né, o portal de notícias nos traz frigorífico da JBS em Rondônia interditado após caos de Covid-19, principalmente por falta de medidas protetivas para os seus colaboradores, EPIs, distanciamento social dentro das plantas, redução da velocidade de abate e evitar essas aglomerações. Os frigoríficos é bastante comum de 200 a 5 mil colaboradores trabalharem nesses frigoríficos. Tem plantas que abatem 10 mil suínos por dia.
Tem plantas que abatem 100, 200, 300 suínos por hora, e tem plantas que abatem o mesmo volume, né, de 100, 200, 300 bovinos por hora. Né? E a questão, o que está em questão é a aglomeração, a transmissão da Covid-19 de colaborador para colaborador. Então, frigorífico com 92 funcionários com Covid-19 é fechado pela Vigilância Sanitária em Mato Grosso. Com quase 200 casos positivos de Covid-19, Justiça determina que frigorífico do Paraná suspenda as atividades. Juiz suspende atividades de frigorífico e tem 193 funcionários com Covid. Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul confirma mais de 412 casos de coronavírus em frigorífico de Caxias do Sul. E JBS, que é uma das maiores empresas, né, do setor de frigoríficos, de plantas de frigoríficos, né, de abatedouros frigoríficos, diz que vai acelerar a automação de fábricas para se manter competitiva. Acelerando essa automação de fábricas significa dizer que a mão de obra humana vai ficar cada vez mais escassa, vai ser substituída por máquina, para que então possa ter a produção de alimentos seguros. As empresas, elas têm investido em torno de R$600 mil para adequar para essa nova realidade, para combate desse inimigo invisível que é o coronavírus. Então, o governo cria regras para prevenção e controle da Covid em frigoríficos e laticínios, mas não exige testagem em massa. Né? Sanidade de alimentos será a grande preocupação do mundo após o coronavírus, diz a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. China exige declaração de que os alimentos exportados são isentos de Covid-19. Aí vocês observam uma foto de um porto na China, onde os alimentos são testados para a Covid-19. Depois de um surto há 2 semanas em um supermercado em Pequim. Pequim não tinha registros de testagem positiva para a Covid-19. Então, os chineses, eles exigem agora, né, essa declaração. Então, Covid-19 faz frigorífico de Mato Grosso suspender a venda de carne bovina à China. China pede informações ao Brasil sobre prevenção contra a Covid-19 em frigoríficos. Então, os asiáticos, eles têm ligado nas plantas frigoríficas de abates de animais de açougue e solicitado em tempo real vídeo e áudio para que eles possam ver como os animais estão sendo abatidos, como que os colaboradores têm usado os EPIs e todas as medidas protetivas para evitar a propagação da Covid-19. Então, essa é uma novidade aí que tem acontecido nas plantas exportadoras de carne bovina. Lembrando que o Brasil é o maior produtor de bovino e o segundo maior exportador de bovino do mundo. E no mês de maio, 43% das exportações de carne bovina aumentaram para a China, do Brasil para a China. Então, até então, o que a gente tinha eram apenas orientações, não tinha nenhuma portaria, nenhuma legislação sanitária. Essas orientações, dentre elas, citamos as orientações da Associação Brasileira de Criadores de Suíno, orientações para a granja, né? Assim como as boas práticas na indústria de alimentação animal no enfrentamento do Covid-19, recomendações à indústria de alimentação animal, publicado pela Sindicações e orientado pela Sindicações também. A ABIA, Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, lançaram então cartilhas, recomendações sobre boas práticas na indústria de alimentos, Covid-19, recomendações às associadas e aos colaboradores. A Associação Brasileira de Proteína Animal também lançou suas medidas, né, suas orientações, publicou
da Covid-19, coronavírus, práticas adotadas nos frigoríficos, assim como recomendações às associadas, ações preventivas e de contingenciamento. E, por fim, no mês de maio, né, orientações gerais para frigoríficos em razão da pandemia da Covid-19. Essas orientações, elas foram publicadas pelo Ministério da Saúde, Ministério da Economia e Ministério do Trabalho. Até então, era o que a gente tinha, apenas orientações. Sobre legislação, nós temos a portaria 555, de 18 de abril de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, onde aprova a norma regulamentadora número 36, lembrando que essa NR 36 aborda sobre segurança e saúde no trabalho de empresas de abate e processamento de carnes e derivados. A nota técnica 18 de 2020, publicada em 6 de 4 de 2020 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com 7 recomendações, dentre elas a saúde do trabalhador, higienização das mãos, higienização do ambiente, equipamento e utensílios, higiene e conduta pessoal, controle de matéria-prima e fluxo de produção, transporte, alimentos, Covid e boas práticas. Essa nota técnica número 18 de 2020, de abril, ela aborda sobre Covid-19 e as boas práticas de fabricação nas indústrias de alimentos. A nota técnica 48 de 2020, também publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, datada do dia 5 de junho de 2020, são documentos orientativos para produção segura de alimentos durante a pandemia da Covid-19, abordando saúde do trabalhador, higienização das mãos, higienização do ambiente, equipamentos e utensílios, higiene e conduta pessoal, controle de matéria-prima e fluxo de produção, transporte, alimentos, Covid-19 e boas práticas. Então, a nota técnica 48, ela vem reforçar a nota técnica 18 de 2020. O estado do Rio Grande do Sul, em 8 de junho de 2020, publicou uma portaria da Secretaria Estadual de Saúde, a portaria 407 de 2020, que estabelece protocolo para funcionamento das indústrias de abate e processamento de carnes e pescados em todas as suas plantas frigoríficas, para prevenção e controle da Covid-19, em conformidade com o Decreto 55.240, de 10 de maio de 2020. Como vocês observam, é uma portaria estadual devido ao grande número de registro de colaboradores que testaram positivo a Covid-19. Então, aqui nessa portaria, tem todas as normas para os colaboradores se prevenirem e todas as normas de boas práticas de fabricação para que não se propague a doença. E, por fim, o governo determina medidas de prevenção e controle da Covid-19 em frigoríficos e indústrias de laticínios através da portaria conjunta, publicada pelo Ministério da Economia, Secretaria Especial e Previdência e Trabalho, portaria conjunta número 19, de 18 de junho de 2020, que estabelece as medidas a serem observadas visando a prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19 nas atividades desenvolvidas na indústria de abate e processamento de carnes e derivados destinados ao consumo humano e laticínios. Essa portaria conjunta número 19, de 18 de junho de 2020, traz 12 tópicos, dentre eles o tópico 1, medidas gerais, 2, conduta em relação aos casos suspeitos e confirmados da Covid-19 e seus contatantes, tópico 3, higiene das mãos e etiqueta respiratória, 4, distanciamento social, 5º, higiene, ventilação, limpeza e desinfecção dos ambientes. 6º, trabalhadores do grupo de risco. 7º, equipamento de proteção individual e outros equipamentos de proteção. 8, refeitório. 9, vestiários.
10, transporte de trabalhadores fornecidos pela organização. CSMT, que é a Secretaria Estadual de Saúde, Ministério do Trabalho e a CIPA. E, por fim, medidas para retomada das atividades. Então, uma prática bastante comum nas indústrias frigoríficas, nos abatedouros frigoríficos, transporte, né, que conduz os colaboradores, as janelas devem permanecer abertas para a circulação do ar, a ocupação respeita o percentual de, no máximo, 50% da capacidade de passageiros sentados e há distanciamento e intercalação entre os colaboradores, ou seja, uma poltrona senta o colaborador, na outra não, e assim sucessivamente. Então, se o transporte ele tem 50 assentos, ele vai conduzir 25 colaboradores. Os lugares estão demarcados com os nomes dos colaboradores, com o objetivo de evitar maior propagação do contágio no uso do transporte coletivo. Os transportes são sanitizados, né, após o dia de trabalho, com soluções como o quaternário de amônio, por exemplo, né? E essas soluções têm uma nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com todas as diluições e o nome do princípio ativo a ser utilizado para este fim. Outra prática bastante comum é os colaboradores, ao adentrarem na planta, medir a temperatura corpórea, assim como higienização das mãos com álcool em gel, por colaboradores treinados. É notável que em torno de 1.000 novos colaboradores foram contratados para esta finalidade, para evitar o desvio de função e a sobrecarga de trabalho com os demais. Placas são distribuídas em toda a unidade, como, por exemplo, higiene é obrigatório lavar as mãos, placas indicadoras, né? Somente colaboradores ativos têm acesso à unidade. 100% dos colaboradores passam por aferição de temperatura corporal antes do início da jornada. Casos suspeitos são atendidos em área isolada, como vocês observam essa figura do lado esquerdo. Um hospital de campanha foi montado para, então, fazer testes em suspeitos. Assim como o termômetro infravermelho, bastante utilizado para medir a temperatura dos colaboradores. Como vocês observam, no frigorífico da JBS, que tem 1.699 funcionários, por exemplo, essa planta, que vocês estão vendo essas lonas, são restaurantes montados em áreas abertas, assim como área de descanso e hospital de campanha, para atendimento de seus colaboradores. Aqui no Brasil, o Hospital Israelita Albert Einstein, ele foi contratado pelo Ministério da Saúde para trabalhar esses planos de contingenciamento de propagação da doença. Então, a gente tem os melhores infectologistas do país trabalhando junto à equipe de segurança do trabalho, a CIPA, para que os seus colaboradores não venham a estar positivo e propagar a doença para os seus colegas. Aqui vocês observam a mobilização, né, de profissionais de saúde para fazer a triagem de 2.650 trabalhadores de uma planta frigorífica, onde essas pessoas elas estão recebendo um treinamento, um data show que vocês observam no centro, assim como também, né, fazer a triagem para saber se eles estavam ou não, né, testando positivo ou não para Covid-19. Pesquisa identifica a presença do coronavírus em esgoto de Porto Alegre e da região metropolitana de Porto Alegre. Então, um projeto na região sul, né, o bióloga da FEVALE mapeia a circulação do vírus no estado. Então, vocês podem observar que até no esgoto foi encontrado, né, o coronavírus. Então, bastante comum, essa prática já é utilizada por nós da área de alimentos, profissionais da área de alimentos. A higienização adequada das mãos,
após a sanitização com álcool a 70%. E essa prática de higienização das mãos tem sido cada vez mais cobrada. Os colaboradores higienizavam as mãos de 3 a 5 vezes por dia, agora é de 10 a 15 vezes por dia, as mãos são higienizadas e sanitizadas. E também se pede que evite colocar as mãos na mucosa nasal, nos olhos, na boca. Involuntariamente, a gente põe as mãos no rosto de 70 a 100 vezes por dia. Então, essa prática ela tem sido, né, solicitado para que eles não façam essa prática de pôr as mãos sobre o rosto. As práticas de higienização das botas, das mãos, nas barreiras sanitárias têm sido intensificada e evitar aglomeração, né, para que esses colaboradores possam trabalhar com segurança. Uma novidade para o setor são os túneis de desinfecção com quaternário de amônio, onde o colaborador passa por esses túneis e, por aspersão, a solução é emergida sobre o mesmo, tá? A disponibilização de equipamentos de proteção individual adequados aos colaboradores e à equipe de organização. Conforme vocês observam, o distanciamento a mais de 1 metro de um colaborador para o outro, nesse frigorífico de abate de aves. Colaboradores terceiros que acessam a unidade devem evitar a circulação desnecessária e utilizar máscara durante sua permanência na planta. Disponibilização de álcool gel 70% nas áreas externas e internas da planta, higienização contínua das barreiras sanitárias de corrimões, de maçaneta com uso de álcool 70%, assim como também de copos descartáveis para que os colaboradores possam tomar água. Evitar os bebedouros de bico, né? A sanitização reforçada nos vestiários através de pulverização das superfícies por sanitizantes em armários, corrimões, área de troca de uniforme, escadas e maçanetas, área de acesso comum. A cada 2 horas é pulverizada. A higienização do piso e de todas as superfícies de contato a cada troca de turno na sede do Serviço de Inspeção Federal para que os fiscais do Ministério da Agricultura possam trabalhar com segurança. Então, 85% dos fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento da área de produto de origem animal estão a campo e 15% estão afastados por alguma comorbidade ou gestantes, lactantes, acima de 60 anos ou que tem alguma doença autoimune. Reestruturação das áreas de lazer com a instalação de novos toldos, garantindo espaçamento adequado. Então, como vocês observam, são áreas arejadas. A área de lazer não pode mais ter baralho, dominó, jogos, né? A área de descanso. Agora o descanso está sendo dessa forma. E esse colaborador de colete amarelo, ele fica observando se todos os outros estão cumprindo, como se fosse o líder, onde ele está observando, né, o que está acontecendo aí. A organização de entrada e saída dos colaboradores, com a formação de fila com espaçamento, seja na área do refeitório, seja nos vestiários, né, na área de produção, com distanciamento mínimo de 1 metro de um para o outro, conforme recomendação da portaria, né, número 19, de 18 de junho de 2020, portaria conjunta. Espaçamento entre colaboradores no ambiente fabril, instalação de barreiras físicas entre colaboradores, conforme vocês observam nessa foto, né, usando os EPIs adequadamente, e essa barreira física, né, tem sido bastante utilizado nas plantas, a fim de evitar o contato, né, de um para o outro. Instalação de telas para circulação de ar durante os intervalos de limpeza operacional, disponibilização de máscaras para 100% dos colaboradores, lembrando que as máscaras descartáveis, né,
elas são trocadas a cada 2 horas, ou seja, cada colaborador recebe 5 máscaras por dia. Lembrando que o Ministério da Saúde não reconhece máscara cirúrgica e máscara de tecido como EPI, tá? Então, tem que ser aquelas máscaras mais bem elaboradas para ser considerado um EPI. Porém, máscaras de tecido têm sido utilizadas. E o colaborador recebe as máscaras junto com seu uniforme que foi esterilizado, tá? E essas máscaras, elas podem ser trocadas, as máscaras de tecido, caso venha a umedecer por conta da mucosa, né, da boca por conta da umidade. Então, pode-se trocar ao longo do dia as máscaras de tecido. A reestruturação das mesas do refeitório, garantindo espaçamento de 1,80 m entre colaboradores, higienização das mesas com álcool 70 após cada refeição. Observem onde tem as cadeiras de cor preta. Na cor preta é onde os colaboradores podem sentar. Então, aumentou o tempo de almoço. Então, se o almoço era servido às 11, começou, então, a ser servido às 10h30, para que possa aumentar mais o tempo e diminuir a quantidade de colaboradores, para não ter aglomeração. As refeições são servidas em marmitas, evitando o autosserviço, por conta que um colaborador pode pegar na concha e vir, então, a contaminar, caso ele seja um portador positivo da Covid, seja assintomático. E, para finalizar, eu deixo essa frase para vocês, né, de colaboradores de um abatedouro frigorífico. Nós estamos aqui produzindo alimento por você. Fique em casa por nós. E pela atenção, muito obrigada.